Boa noite para os alunos que estão aqui na gravação da aula, para os professores. No próximo domingo, nós vamos ter a irmã Cíntia, que vai ser a professora que vai estar dando aula presencial lá em nossa igreja. Desde já, queremos lhe convidar a participar da nossa aula presencial e também tomar um delicioso café conosco logo após a Escola Bíblica Dominical. Será um prazer receber você lá em nossa igreja. Hoje estamos começando uma nova revista. E essa nova revista vai falar Evangelho de Lucas, a vida de Jesus. E o objetivo, então, é estar trabalhando com essa nova revista e revelar sobre o que Jesus veio fazer, por que ele veio e como ele atua em nossas vidas nos dias de hoje. Então, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Hoje estou, como você pode ver aí no fundo, mostrando parte da minha biblioteca. Eu tenho duas estantes, essa e uma menor, mas dentro desta aqui eu tenho uma outra parte embaixo que também está cheia de livros. Eu estava usando todas as partes da biblioteca para colocar livros, mas agora não tem essa possibilidade, então a gente está desta forma. Mas é um prazer poder receber você aqui em casa e estarmos estudando a palavra de Deus e também estarmos, ainda estamos no mês de abril, que é o mês da Escola Bíblica Dominical. Então, você será tremendamente abençoado se você incorporar na sua vida a sua participação na Escola Bíblica Dominical, que tem o melhor programa da face da terra para você e toda a sua família. Se você quer investir na sua família, venha participar da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho participado desde o meu nascimento, desde das primeiras classes, que era o berçário na Escola Bíblica Dominical, até hoje. E você fala assim, você não se formou nessa escola? Não, nessa escola a gente não se forma. Pelo contrário, nessa escola a gente sempre vai aprofundando o conhecimento e sempre Deus tem muito a nos revelar. A lição de hoje, nós esperamos que quando você terminar a aula, você possa compreender que Jesus estabeleceu na história a sua presença entre nós e é confirmada por fatos e fé. Mas também colocar-se à disposição de Deus para realizar a obra que ele tem separado para a sua vida. Então, não só conhecer este Cristo historicamente, mas conhecê-lo pessoalmente e assim ter uma experiência com o maior e melhor amigo que você pode ter na sua vida. Então, isto é bênção. Mas nós vamos começar, então, a nossa lição com o texto áureo. E veja como é interessante isso, está em Lucas, no capítulo 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus revela a cada um de nós que Jesus é filho de Deus, que Jesus era perfeitamente Deus esvaziado, ele se esvaziou para tomar a forma de homem, para viver entre nós e para se tornar o redentor da humanidade. Então Jesus veio com esse propósito. E a grande bênção é que quando você olhar todos os fatos da história, a presença de Jesus na história do mundo
dividiu, inclusive, a história. Antes de Cristo e depois de Cristo no calendário cristão. O calendário cristão não é o único calendário na face da Terra, mas é o calendário mais seguido por a maioria da humanidade. Então é muito importante termos isto em mente e estarmos compreendendo aquilo que Jesus quer nos ensinar. E eu espero que você entenda que Jesus, por ele ter estado conosco, ele se tornou o mediador entre Deus e os homens. Mas como vai ser Lucas que vai narrar esta linda história de Jesus, contando os seus fatos, contando aquilo que nós podemos estar tendo a compreensão, precisamos entender, porque Lucas era um médico de profissão. E é interessante que Lucas vai dar fatos científicos para que você compreenda aquele milagre ou aquilo que Jesus estava fazendo. Então, ele coloca uma visão científica e vai nos dando, então, a compreensão daquele agir da parte de Deus. E nós vamos ver, então, o que Lucas está nos falando sobre o que ele vai escrever e por que ele vai escrever. Isso está em Lucas, no capítulo 1, verso 1 e 2. Vou pedir para um dos alunos abrir o microfone e ler para mim. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Muito bem. Então, leia também o 3. Não, não é só o 3, não, é até o 4, tá? Ok. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Muito bem. Lucas vai dizer que havia outros escritores que já haviam escrito o livro de Mateus e Marcos, já estavam escritos. Mateus foi escrito para o povo judeu e Marcos foi escrito para o povo gentil. E então é muito importante nós entendermos esta situação na preocupação da história. Tanto que quando você abre o livro de Mateus, você vai ver a genealogia, a origem de Jesus, contando todas as suas gerações até chegar a Jesus. E é muito importante a gente ter isso na nossa mente, porque o povo judeu era um povo que se apegava a esta tradição. E então os costumes, tudo aquilo veio exatamente para trazer esta situação e dar a nós este entendimento. Já Marcos estava preocupado com outras questões que este evangelho pudesse chegar a todos nós. E então ele traz isto. O evangelho de João já apresenta o amor. E o evangelho de Lucas, então, traz para nós uma visão minuciosa e cronológica dos fatos que vão acontecendo e apresenta a pessoa de Jesus em todos os seus aspectos. Então é muito importante a gente entender que já lá naquele tempo havia uma investigação profunda de tudo isso. Mas tudo isso continua sendo feito. Tudo isso continua sendo colocado diante de nós.
quer por fatos, quer por fé, você chegará ao mesmo resultado. Que Deus te ama e que Deus enviou a Jesus Cristo para ser o único Salvador. Então, antes de você ter apenas uma religião, é necessário você ter um relacionamento. Por quê? Religião é religar o homem a Deus. Se na sua maneira de crer não está acontecendo isto, logo você não está tendo esta ligação Deus, homem, homem, Deus. Então é muito importante você começar a examinar a sua própria vida e se colocar diante da palavra de Deus, dizendo ao próprio Senhor: faz-me entender. O maior interessado que você entenda e que você compreenda é o próprio Senhor, o nosso Deus. Então vamos olhar mais o que a palavra de Deus vai nos dizer e como ela vai apresentar. Vai dizer agora quem era Lucas. Colossenses 4:14 vai dizer Lucas, o médico amado. Então, Lucas, ele era um profissional da medicina. E ele, então, atuava e fazia isto diante das pessoas. Mas Lucas foi um companheiro muito próximo de Paulo. Paulo ficou preso em Jerusalém e agora Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, é muito importante nós termos em mente que Lucas também era uma pessoa que, na sua investigação, partilhava da mesa, partilhava dos ensinamentos, buscando toda a maneira de entender o que Jesus veio fazer. E esta é a grande bênção daquilo que o Senhor está propondo para nós e como nós devemos viver na presença de Deus. Vou pedir agora que a Emilce abra o livro de Atos, versículo 1, capítulo 1, verso 1 e 2. Leia, por favor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Muito bem. Qual foi a ação do Senhor para que os seus ensinamentos pudessem ter continuidade? Ele separou 12 apóstolos. E nestes 12 apóstolos, ele investiu durante 3 anos ensinando e ministrando a eles o que é que Deus propõe para toda a humanidade. E também, então, agora, Lucas narra esta situação, dizendo que compete a estes apóstolos levar a palavra de Deus. E ele vai dizer de que maneira. E isso está registrado em Atos 1:8. E ele diz assim: mas receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Então, a palavra de Deus está colocando para nós algo muito importante que precisamos ter em mente. Que o propósito de Deus é um propósito onde nós teremos a compreensão de que a missão não é de curta duração. Pelo contrário, é uma missão de vida. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos colocamos diante dele para viver um relacionamento. E isso é muito importante você ter em mente. O quanto deste relacionamento será estreito, será íntimo, depende de você. Porque se Jesus morreu na cruz para lhe salvar, imagina o quanto ele te ama para estar caminhando junto com você todos os dias. Então, isto é que nós precisamos ter em mente, e é isto que Lucas vai trabalhar conosco, então, em todos os aspectos. Veja agora, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo 3, 15. Porque desde criança você conhece as letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Primeiro, ele está trabalhando aqui falando sobre quem é Timóteo. E quando ele está trabalhando, falando sobre quem é Timóteo, ele está colocando para Timóteo, dizendo: olha, a fé que está em sua vida é a fé que habitou, primeiramente, na sua avó Lloyd, e depois na sua mãe Eunice, e agora habita em você. E eu estou certo que neste desenvolver da sua vida, esta fé está lhe instruindo a ser um servo do Senhor, a ser uma pessoa que há de trabalhar para glorificar ao Senhor com sua vida. Ele revela não só a extensão, mas ele começa a revelar a intenção e a intimidade que pode e vai acontecer na sua vida, como acontece na minha e acontece na vida de todas as pessoas que estão aqui na sala de aula. Compreende? Então, o que nós temos para compartilhar é aquilo que nós experimentamos. É aquilo que nós colocamos em nossa vida, e por sabermos que isto traz-nos a paz, é que nós podemos, então, agora partilhar com você. Mas, continuando a história, agora que já revelamos um pouco de Lucas, não sei se o pastor Cristiano quer acrescentar alguma coisa sobre Lucas. Está no momento, pastor. Não, os dados que o pastor trouxe são realmente os dados que nós temos em geral. Ok. Lucas, em um determinado momento, ele vai liderar uma das igrejas, algumas das igrejas que são colocadas, que são cartas escritas ali do apóstolo Paulo. Então, ele chega a pastorear uma dessas igrejas, por exemplo, além da questão da medicina, mas não há nada assim tão profundo, né? Os versículos que são citados, o pastor já praticamente leu todos os versículos que é citado a pessoa dele, então é daí que a gente tira a informação que ele é médico. E o destinatário do Evangelho de Lucas, o Teófilo, que é lido ali, apenas uma curiosidade, então muitos podem entender que é uma pessoa, né? E aí você tem várias pessoas hoje em dia com esse nome, vários meninos com esse nome, né? Mas também pode ser apenas um codinome, porque Teófilo significa filho de Deus, que serviria para todo filho de Deus que lê o Evangelho.
Então, pode ser que não seja uma pessoa em si, uma vez que em alguns momentos os cristãos estavam enfrentando ali tempos de perseguição. Então, algumas vezes, como por exemplo, o apóstolo João escreve a sua segunda carta toda em código, em relação àqueles a quem ele endereça, né? Ele não coloca ali a igreja, a localização, o líder da igreja, assim por diante, né? Então ele faz de maneira diferente. Então, é apenas essa curiosidade, mas o restante já o pastor já trouxe. Ok, obrigado, pastor Cristiano. Mas vamos então olhar agora o livro, começando do capítulo 1, os versículos 26 e 27. Como é que Cristo vem para estar entre nós? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Muito bem. Está aqui diante de nós toda uma narrativa que nós precisamos entender. No processo de Deus, ele vai até Maria, que é uma moça compromissada em que vai se casar com José, e agora Maria vai ficar grávida. Você já parou para imaginar isto? Não em 2023, mas isto no tempo de Cristo, onde se uma pessoa era tinha um relacionamento e tivesse a comprovação disto, era apedrejado. E agora, Maria recebe o anjo, recebe a incumbência, e a palavra de Deus vai dizer que ela se torna, entre todas as mulheres da face da terra, a mais bem-aventurada. Quando o Senhor pede algumas coisas para nós, ele pede para nós coisas não do nosso tamanho, mas ele pede coisas que ele tem todo o poder de realizar em nossas vidas. E é isto que vai acontecer. Então, Maria se encontra grávida, José tenta deixá-la, o anjo vai até José, José a recebe, Jesus vai nascer e vai ser criado por José como um filho amado. Por que você sabe que ele era um filho amado? Porque Jesus crescia em estatura, graça, diante de Deus e dos homens. Então é muito importante nós termos em mente que ele aprendeu com o seu pai a profissão de carpinteiro. Certa vez estava numa festa e fiz a pergunta às pessoas que estavam nessa festa: qual é a profissão de Jesus? Naquela festa ninguém sabia qual era a profissão de Jesus. Agora você está sabendo, se você não sabia. Ele era carpinteiro. Foi esse o ofício que ele aprendeu. E desta conversa eu tive a oportunidade de apresentar a Jesus Cristo para aquelas pessoas. E ao terminar da apresentação,
várias pessoas tiveram um encontro com Jesus Cristo. O aniversariante disse para mim no dia seguinte que aquela festa tinha se tornado a melhor festa da vida dele. E ele disse, pela primeira vez na festa que eu dou, eu não tive que levar ninguém carregado para casa. Logo depois do senhor falar, as pessoas até pararam de beber e começaram a tomar refrigerante. Na minha festa foi a primeira vez que sobrou bebida alcoólica e faltou refrigerante. Eu quero agradecer muito, e principalmente porque também eu tive um encontro com Jesus Cristo. Então Deus trabalha em nossas vidas e nos dá o privilégio de estar falando sobre quem é Jesus. E aqui então começa a falar sobre dessa maneira. Mas a palavra de Deus já traz no Antigo Testamento como isto iria acontecer. Vai dizer as profecias que o povo de Israel vem toda a sua vida caminhando com elas, mesmo assim acabam não reconhecendo a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Mas você tem que ter em mente, que quero dizer já, desde já, que não são os judeus culpados pela morte de Cristo. Não são os romanos que são culpados pela morte de Cristo. Ué, se não foram os judeus, não foram os romanos, quem foi culpado? Jesus se entregou. Porque era o plano de Deus. E por ser esse o plano de Deus, ele se tornou o sacrifício perfeito de Deus para redimir toda a humanidade. Em Cristo, você pode ter um relacionamento com Deus. Por isso que ele entregou a sua vida. E esta é a grande bênção que, ao estarmos começando a conversar sobre quem é Jesus, revelado por Lucas, podemos ter a compreensão da extensão do seu amor. Deus amou a você e deu a Jesus Cristo para que você pudesse ter este relacionamento. Vamos ver em 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 12 até o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 12 a 16. Pode ler. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O texto anterior, que falava sobre Maria, fala que ela é descendente de Davi. E esse texto está narrando sobre Davi. Davi é chamado na Bíblia servo segundo o coração de Deus. Uma das coisas que Davi aprendemos com ele na Bíblia é que Davi cometeu muitos erros. E talvez erros que você nunca venha cometer na sua vida. Mas uma das coisas que nós aprendemos com Davi
é que Davi aprendeu a se arrepender. E nós não vemos Davi cometendo o mesmo erro novamente. Arrepender-se é dar a volta e ir em outra direção. Não é continuar no mesmo caminho e repetindo sucessivamente os erros. A ponto de alguns crentes, na carta aos Coríntios, dizerem: sabe, eu vou pecar, 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 porque a graça de Deus vai estar muito mais intimamente sobre minha vida, me perdoando e me purificando. E Paulo vai dizer: não faça isso. Porque quando você comete pecado, você fica fora desta graça de Deus. E é muito importante você ter em mente que quando você está andando em comunhão, você tem a oportunidade de viver a vida abundante que o Senhor trouxe para cada um de nós vivermos aqui na terra. Nós estamos para entrar agora no próximo mês, é o mês da família. E eu tenho dito para muitos homens e para muitas mulheres que uma das maiores recompensas para se viver aqui na Terra, do homem casado e da mulher casada, é o matrimônio. Mas quando eu tenho falado para alguns homens, ele tem dito: estou lascado. Porque minha mulher é uma megera. Meu marido não presta. Então vocês não têm o melhor de viver no plano de Deus. E eu quero lhe convidar a estar participando dos cultos na igreja nesse mês de maio. Vai tratar sobre várias questões da família. E isto será uma bênção para você. Então eu quero já lhe convidar para você estar participando e tendo esse privilégio de entender no mês de maio sobre a família, sobre esse plano maravilhoso que Deus preparou para todos nós. Mas vamos ver ainda sobre o que no Velho Testamento coloca sobre esta profecia de quem será Jesus. Gênesis 49, verso 10. O cetro não se apartará de nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então a promessa está dizendo que o reinado estará sobre os ombros de Davi. Mas vai ser muito mais claro descrito isso no livro de Isaías, no capítulo 9, versículos de 6 e 7. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A profecia vem por Isaías, tratando sobre Davi. Vou pedir um auxílio ao pastor aí. Não está tão certo na minha mente. Isaías não é do tempo de Davi, é um tempo posterior. Sim, posterior. Ok. Então, Davi já estava morto. Já é outro reinado, que é reinado do tempo de descendência de Davi. E ele, então, está dizendo que o zelo
prometido a Davi, que nós lemos o texto, será mantido. E que esta profecia se trata de Jesus e ele será um maravilhoso conselheiro. Quando nós olhamos para este relacionamento e pensamos, será que Jesus então diz sim, não para tudo que nós estamos propondo? Jesus aponta caminhos e mostra para nós aquilo que será melhor e aquilo que não é bom. E é isso que eu quero que você entenda e que você tenha compreensão. O obedecer vai trazer paz, vai trazer segurança, porque ele é poderoso, e ele vai trazer para nós o entendimento sobre aquilo que ele está estabelecendo como regra para as nossas vidas. Então é muito importante você ter isso em mente, que o que ele está apresentando a nós declara de uma forma muito clara. E isto continua a ser dito em Isaías 11, verso 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito Santo do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Aqui está agora o segredo de como Jesus viveu e como Jesus mostrou e revelou o plano de Deus. Este mesmo Espírito está na minha vida e está na sua vida. Entenda isso. E aí ele diz, o Espírito do Senhor é que dá sabedoria e entendimento. O Espírito do Senhor é que traz o conselho e o poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor na sua vida. Mas quando eu olho em outra palavra de Deus, eu vou entender que Deus vai trabalhar na minha vida dando até o querer e o efetuar. Então, quando nós olhamos sobre as pessoas dizendo é muito difícil entender aquilo que o Senhor espera, não é. É só ter um relacionamento com o Espírito Santo. E você tendo esse relacionamento, você vai ter a compreensão da palavra de Deus, que ele vai te mostrando e vai te dando o entendimento que você tanto precisa. Então é muito importante você ter isto na sua mente. Mas ainda no Velho Testamento, nós vamos encontrar em Jeremias, no capítulo 23, versos 5 e 6, o que o Senhor está dizendo como profecia para nós. Veja quem será este Jesus. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Você imagina que muitas vezes nós estamos cercados por tantos problemas, por tantas situações tão difíceis. E o Senhor vem e trabalha conosco, dizendo que o Senhor é nossa justiça. Mas também o Senhor é quem nos justifica. Você já parou para pensar nisso?
a ponto da justificação do Senhor ser tão grande na nossa vida, que ele diz assim: quem vai intentar acusação contra você? É Deus quem te justifica. Porque quando nós que cometemos pecado, e todos nós cometemos pecado, nós confessamos o pecado e pedimos perdão ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor perdoa. E um pecado perdoado pelo Senhor já está justificado. E esta é a grande bênção de vivermos um relacionamento que agora, nessa vida com Ele, Ele passa a trabalhar na minha vida e na sua vida, nos colocando em pé todas as vezes que nós caímos. A restauração vem da parte dele para mim e para você. Isso é muito importante. Mas a palavra de Deus vai dizer ainda em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. O Senhor está dizendo de onde é que vem Jesus. E é interessante que agora vai se cumprir, trazendo testemunhas para ver esse fato. Vou pedir ao pastor Cristiano que abra a Bíblia em Lucas, no capítulo 2, versículos de 9 a 14. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os pastores estavam cuidando do seu rebanho, como eles faziam sempre, em todo momento. E neste momento, Deus muda a vida e a história dos pastores para que eles possam perceber a grandeza de Deus. Sabe qual é a principal tarefa do pastor? Naquele tempo? Cuidar do seu rebanho. E agora eles vão deixar o rebanho para ir fazer parte da história. O que é interessante é quando nós olhamos para essa narrativa, nós vemos que estamos absorvidos com muitas coisas. E a nossa resposta sempre é: eu estou muito ocupado. Hoje eu fui no Lar Batista para finalizar um dos projetos que ainda estão sobre meus ombros. Eu saí da diretoria no mês de novembro e não faço parte do conselho, mas o projeto que foi me dado a incumbência, eu estou ainda desenvolvendo esse projeto. E uma das coisas que as pessoas, pastor, e agora como que está a sua vida? Eu falei, a minha vida está sendo trabalhada por Deus e eu estou fazendo
coisas somente estritamente necessárias que Deus manda. O que ele não manda, eu estou simplesmente na mão dele. Sabe o que ela me respondeu? Pastor, o senhor está com um ar muito gostoso de ver no rosto. O senhor está em paz, o senhor está tranquilo. E eu disse, eu me sinto mais em paz e mais tranquilo. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa que está com todo o peso e responsabilidade da obra que Deus coloca, a gente vai ter muitas preocupações e muitas ações que algumas delas não têm nada a ver com Deus. A conversa de Jesus com Marta e Maria. Jesus chega na casa de Marta e de Maria. O que é natural? Tudo estar pronto para receber Jesus. Mas talvez Jesus não tenha avisado com tanta antecedência que estava indo e as coisas precisavam ser feitas porque receber a Jesus na casa era algo muito importante. E aí, uma se senta e a outra vai trabalhar. E aí ela chega para o Senhor e diz: Senhor, não é justo que eu esteja correndo tanto e minha irmã não vem ajudar. Alguém se lembra o que Jesus respondeu? Marta, você está atarefada com muitas coisas, mas uma coisa só importa. Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Marta, Marta. Se Jesus repete o seu nome, abra o seu entendimento. Você está atarefada com muitas coisas. Muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Ela não terá tanto tempo comigo e ela não terá tantas oportunidades de ouvir tudo que ela está ouvindo. E dela não será retirado isto. Você entendeu? O que é que você tem escolhido? Durante esse período das próximas 12 lições, porque esta você já está ouvindo, você terá a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Hoje você viu a profecia. Hoje você ouviu sobre Lucas. Hoje você viu por que Jesus veio. Nas próximas lições você terá essa compreensão de ter o entendimento. Por isso, não perca esta oportunidade. Se você perder alguma das lições, quero te dizer algo muito importante. Você pode entrar na nossa página e olhar lá a playlist e ali escolher. Mas lembre-se de um detalhe: você sempre tem a oportunidade de compartilhar isto com todas as pessoas. Você estará abençoando as pessoas que vão ver pela primeira vez no seu Face, no seu Instagram e por onde você passar. E você também estará sendo um portador de boas novas. Não perca esta oportunidade. O nosso desejo é que esta lição tenha contribuído com sua vida e com a bênção do Senhor. Não sei se o pastor Cristiano quer falar alguma coisa, senão vamos encerrar. Só agradecer
ah, como o pastor Salve disse, aqui no canal, né, você está acompanhando aqui no YouTube, você vai ter a playlist agora, Escola Bíblica Dominical, o Evangelho de Lucas. Então, caso fique alguma lição para trás, você vai poder acessar a playlist e ver todas as lições lá, essa aqui como a aula de número 1. Uma coisa interessante se você deseja aí contribuir com missões, a nossa, em especial missões mundiais, hoje é o último domingo da nossa campanha de missões mundiais, você inclusive pode participar aí, a gente tem agora uma feijoada missionária, foram feitas reservas para participar dessa feijoada missionária, não sei se vai ter vão ter, a gente vai preparar alguma coisa a mais, né? Mas aí tem uma oportunidade de você poder participar, e também aí tem o nosso bazar funcionando aos finais de semana, também com esse mesmo intuito, tá? Estamos encerrando o mês de abril, que é o mês da Escola Bíblica Dominical, e como o pastor falou, iniciando o mês da família no mês de maio. Então vai ser uma bênção ter você aí conosco, participando das programações. Nós teremos programação de homens durante este mês, teremos várias coisas para acompanhar. Para isso, nos acompanhe nas redes sociais, estarão no link aqui na descrição. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Ok, fiquem com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Salovi, pelos ensinamentos. Obrigada, irmãos. Obrigada, pastor, pela aula. Que Deus continue abençoando. Amém.